Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Esse tema que nos propusemos a fazer é um tema que, se ainda não é recorrente nos nossos dias, tem que se tornar recorrente. Porque é uma das, digamos assim, das virtudes em que é colocada como resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, então, o que é caridade, como que Jesus a entendia? E a resposta, então, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, o perdão, eu entendo que deve ser um tema que nós devemos estar sempre procurando, ele tem que ser recorrente no nosso dia a dia. Temos que estar sempre lendo, temos que estar sempre refletindo e também praticando. Esta é a grande sacada, vamos dizer assim. Esta lição número 12 do livro A Vida Escreve, com o título de Mesmo Ferido, o espírito Hilário Silva, através das mãos de Chico Xavier, ele traz uma mensagem que eu quero ler para vocês. Mesmo ferido, o rapaz fora rudemente esbofeteado num baile. Em sã consciência, não tinha culpa de nada. Nada fizera que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurrara-lhe o rosto. Covarde, covarde, gritaram algumas pessoas em volta. Ele, porém, limpando a face sanguinolenta, compreendeu que, desarmado, não seria prudente medir forças, mas jurara, porém, vingar-se. E agora, munido de um revólver, aguardava a ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo a alma sombria, convidou muito, insistiu muito e conduziu a uma reunião da doutrina espírita. Desinteressado, ele ouviu preces e pregações, comentários e apontamentos edificantes. Ao término da sessão, porém, um amigo espiritual, pela mão de um dos médiuns presente, escreveu uma bela página sobre o perdão, na qual surgiram afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente e saiu muito pensativo. Na manhã seguinte, topou face a face com o desafeto, mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana, repetiu-se o reencontro e por 7 vezes freou-se prudentemente. Dias depois, retornando ao trabalho, passou por um enterro e descobriu que o grande esmurrador, aquele que o ferira no baile, morrera na véspera, picado por um escorpião. Nesta lição, uma reflexão bem rápida que a gente pode fazer, de que a justiça de Deus é maior e é mais justa do que qualquer atitude que nós formos fazer contra o nosso irmão.
Vejamos que ele esmurrou um ser humano, né? Imaginamos assim, um homem também alto, a estatura dele, e acabou morrendo por uma picada de um inseto, de um animalzinho minúsculo, né? Proporções diferentes. Muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que são aparentemente insignificantes, como vaidade, disputas, a corrida atrás do dinheiro, atrás das coisas materiais, muitas vezes faz pessoas passarem por cima dos outros, não medem esforços para fazer isso. A falta de perdão traz uma mágoa, que isso fica lá, numa ferida aberta no coração que não cicatriza, podemos dizer, nunca. E quanto mais tempo nós remoermos esta situação, mais tempo nós vamos levar para que cicatrize isso. E isso nos traz consequências maléficas, porque nós dormimos mal, acordamos mal, nós sempre com aquela sensação, com aquele sentimento de frustração, de tristeza. E isso faz com que a gente vá perdendo a vontade dos contatos, das coisas mais simples do nosso dia a dia com a nossa família. Por exemplo, uma roda de chimarrão. E a gente vai se afastando por conta deste sofrimento, deste remoer deste sofrimento. O tempo passa e nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar aqui. Se um dia, uma hora, um mês, um ano. Nós não sabemos quando que vamos retornar para a casa do Pai. E aí a gente acaba dizendo, não, amanhã eu resolvo isso, procrastinando, né? Amanhã eu resolvo isso. Ou então, aquela velha expressão, não, vamos dar tempo ao tempo. Ou então, o pior, a gente joga a culpa toda naquele que nos feriu, para que ele se toque e venha até nós se desculpar, que venha até nós pedir perdão. A exclusividade que nós damos na busca das coisas materiais trazem prejuízo para a nossa saúde. Veja bem que eu estou falando na exclusividade, eu não estou dizendo que a gente não pode correr, não pode buscar as coisas materiais. Nós devemos, porque estamos em um mundo material, estamos encarnados num corpo material, precisamos, mas não usar como exclusividade. Então, essa exclusividade, ela faz mal para a nossa saúde. Nós deitamos mal e acordamos mal, sempre. Preocupados, nós nos alimentamos mal também. Sempre preocupado em conquistar as coisas terrenas, os bens materiais. E tem uma passagem do Evangelho que nos diz que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que aprender, então, a nos satisfazer com aquilo que temos. Nós temos que aprender a nos satisfazer se nós temos o pão de cada dia, se nós temos um cobertor para nos aquecer, um teto para poder morar. Devemos ser gratos a Deus, porque devemos nos considerar também, por termos tudo isso, todas essas bênçãos, nós devemos nos considerar bem-aventurados. Pensemos um pouquinho. Quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar? É tempo, então, irmãos, de a gente pensar de como melhorar o nosso caminho, de como endireitar a nossa trilha, de como elevar a nossa evolução, a nossa condição moral.
Nós estamos aqui de passagem, nada trouxemos, nada vamos levar, isto é certo. Então, temos um livre-arbítrio que podemos usar da forma que quiser, mas o aconselhável é que usemos ele da melhor forma possível, da forma mais correta possível, de preferência nas aquisições morais. Sabemos que não se trata de uma conquista simples, sabemos que não se trata de uma conquista rápida, não tem isso, mas é preciso, como toda virtude, ela é preciso muita força de vontade, muita disciplina, aquele desejo profundo de mudar. Precisamos disso. Até que um dia isso vai acabar fazendo parte da nossa vida. Assim como o respirar, como o piscar de olhos que a gente faz, sem se preocupar, sem pensar. Esse trabalho de mudança, de transformação, ele pode começar nos simples gestos, nos simples atos do nosso dia a dia, nos mais simples que tiver. Solidariedade, compaixão. Tá? Nós temos que lembrar que os misericordiosos são aqueles que se sensibilizam com a miséria, com a necessidade dos outros. E quando nós falamos em miséria, não estamos falando apenas em miséria material, também miséria moral, espiritual. Então, é necessário que nós saibamos identificar e aproveitar estas oportunidades. E aí isso vem, que a gente está comentando aqui, vem de encontro a essa passagem do Chico Xavier, né? Quando nós descobrirmos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, nós vamos compreender a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Tem uma técnica que é usada pela psicologia que utiliza o nomear o que se sente para que isso possa ajudar o indivíduo a conhecer, a assimilar como funcionam as suas emoções. Independente do juízo de valor, se são emoções boas ou não. Mas essa técnica de nomear permite que a gente assimile. E a partir daí, então, o estudo vai ficar mais fácil e se torna possível a gente entender e conseguir modificar, mudar comportamento, mudar atitude. Durante a pandemia, o relacionamento do indivíduo, a relação do indivíduo com ele mesmo e com o mundo, assim, transbordou de julgamento, de culpa. E nós precisamos entender que perdoar é ressignificar, é dar um novo significado para aquelas dores emocionais que nós estamos sentindo ou que poderemos sentir. Dar um novo significado. No ano de 2020, começo do ano de 2020, foi lançado aqui no Brasil um livro chamado Sem Neura, das americanas Liz Fosslin e Molly Duffy. E essas autoras dizem nesse livro assim, que ter conhecimento das nossas emoções e daquelas que transmitimos é uma ferramenta poderosíssima na transformação rumo ao bem-estar duradouro, em todos os ambientes da atividade humana. O futuro do trabalho é emotivo. As emoções são inerentes ao indivíduo que carrega consigo aquilo que afeta a sua motivação, a sua saúde e a sua comunicação. Então nós devemos conhecer, temos que nos conhecer.
E essas autoras ainda dizem que há 3 etapas para esse processo do perdão. A primeira etapa: admita seu erro, ponto. Por que eu digo admita seu erro, ponto? Não adianta dar explicações tentando justificar o erro. A coisa pode se tornar pior. É que nem aquele ditado vulgar que a gente diz aí, quanto mais mexe, mais cheira. Né? Diga, sinto muito, ponto. Nós temos que ser explícitos. Nós temos que mostrar que estamos realmente arrependidos do que fizemos. E a terceira etapa: explicar como que nós vamos fazer para que isso não aconteça, não se repita. Dizer para outra pessoa que vamos fazer diferente e provar fazendo diferente. Muitas vezes, nós estamos tão focados nos motivos, defendendo os nossos motivos, que nós acabamos esquecendo, não percebendo as consequências das nossas ações. E aí não importa se eu tinha a intenção de ferir alguém ou não, nós temos que assumir a responsabilidade. Isso vai trazer de volta o controle da situação para que nós possamos agir de maneira coerente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é a oportunidade de fazer pelo próximo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Se a gente quer preservar a vida, se a gente quer preservar a felicidade, embora que relativa, esse é o primeiro passo: perdoar aquele que está do nosso lado. Dar uma chance a mais. Nós não controlamos nada além do que está em nós. Só controlamos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Né? Quando a pandemia chegou, de forma inesperada, imprevisível, ela mostrou que nós tivemos necessidade de entender o auto-perdão, para nós nos perdoarmos. Por quê? Por causa dessa questão. Eu não consigo modificar os outros, não está no meu controle. Então eu tenho que modificar a mim. Além de ser capazes de perdoar, nós também precisamos saber pedir perdão. Isto significa que nós precisamos ter recursos, nós precisamos ter técnicas para reconquistar a confiança, para reconquistar o respeito do outro. Reconhecer os nossos próprios erros, refletir sobre eles e buscar alternativas para corrigi-lo, já é um sinal de evolução, de melhoramento. Esta escritora Anna More, lá do século XVIII, ela nos diz que o perdão é a economia do coração. Economiza as despesas da raiva, o custo do ódio, o desperdício de espíritos. E aqui nós temos esta conhecida passagem de Pedro e Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Não há número definido de quantas vezes nós poderemos ou deveremos perdoar o nosso irmão por qualquer atitude que ele cometa contra nós, sejam quais forem. É preciso, para nossa felicidade relativa aqui na Terra e também depois do desencarne no mundo espiritual, que nós estejamos sempre prontos a perdoar a tudo e a todos, em qualquer circunstância,
e em qualquer ocasião. O fato dos homens não se perdoarem mutuamente é a causa do maior número de sofrimentos do planeta Terra. As prisões estão cheias de pessoas, de infelizes, vamos dizer assim, que não souberam se perdoar. Buscaram na vingança a reparação daquele erro sofrido. E aí o que aconteceu? Um desencarna em situação lamentosa e o outro é recolhido ao cárcere. E essa tragédia vai continuar no além-túmulo. Vai continuar. Até que os dois trabalhem, aprendam, se desenvolvam, aprendam a corrigir seus erros. E depois ainda tem uma reencarnação de expiação das faltas cometidas. Por que que isso acontece? Porque para Deus não há vítimas nem agressores. Para Deus existe 2 filhos seus, 2 irmãos, que preferiram a violência ao invés do perdão mútuo. É por isso que Jesus, nesta expressão aí, 70 vezes 7, ele trata como de uma forma infinita, de uma forma ilimitada. Ninguém vai contar quantas vezes o meu irmão pecou contra mim até chegar 490 vezes. Então, simbolicamente, é ilimitado. Perdoar quem nos ofendeu nos traz calma, tranquilidade, porque nos liberta daquele sentimento que nós estamos, que está nos torturando, que está nos matando, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa que nos agrediu, que nos ofendeu, ela não está nem preocupada. Ela fez aquilo consciente ou inconsciente, mas achando que era o correto. Nós ficamos feridos, então nós é que estamos sofrendo. E quando a gente aprende a perdoar, a gente se livra deste sentimento. Isso faz com que a gente fique mais leve, com que a gente perceba depois, no amanhã, a gente olhe para trás e perceba assim, quanto eu fui ignorante, o quanto eu fui arrogante, o quanto eu fui mesquinho fazendo da forma como eu estava fazendo. Perdoar é ter a humildade de reconhecer que nós não somos os donos da verdade. A vida é muito mais ampla, a vida é muito mais rica de atos e acontecimentos em que nós precisamos nos envolver, que nós precisamos aprender a lidar. Porque a gente só evolui nos relacionamentos. E nós precisamos, para evoluir, nós precisamos aprender isso. Nós temos que cuidar para não cair vamos dizer assim, na estratégia do perdoar revidando. Quando a gente diz que perdoa, mas no fundo, na verdade, não perdoou. E aí nós temos o perdão condenação, né? Que é aquele que a gente diz, eu perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Estamos aí condenando ele e eu de não mantermos o relacionamento, que é o que vai nos ajudar a compreender as diferenças e evoluir. O perdão pretensão, né? Eu perdoo, mas vou dizer-lhes umas verdades. Como se nós fôssemos os donos da verdade. Perdoar é ter a humildade de reconhecer que não somos os donos da verdade. O perdão menosprezo. Eu perdoo porque ele é um pobre coitado, um infeliz sem eira nem beira.
estou me colocando num pedestal acima do outro. Porque se ele estivesse no mesmo nível meu, eu não perdoaria. Mas eu perdoo porque ele é um pobre coitado. O perdão, o rancor, perdoo, mas não esqueço. Isso aqui não vem em contradição com o que eu falei há minutos atrás. Perdoar não é esquecer. Mas, quando a gente diz eu perdoo, mas não esqueço, tu está sempre relembrando daquele fato e isso está te remoendo sempre. E isso, então, tu não perdoou. E o perdão, maldição, né? Aquele que a gente roga a praga sem querer. Eu perdoo, mas Deus vai castigar ele. E por que perdoar é tão difícil? Alguém já parou para refletir por que é tão difícil? Eu encontrei algumas ideias, algumas hipóteses, mas com certeza deve ter muito mais. Primeiro, nós somos imperfeitos. Se estamos aqui neste mundo de provas e expiações, é porque ainda precisamos nos melhorar. Então, querendo ou não, aceitando ou não, nós ainda temos dentro de nós um pouquinho ou bastante do orgulho e do egoísmo. Nós temos dificuldades de comunicação por vícios enraizados no nosso espírito de várias e várias encarnações passadas. Nós ainda, em alguns momentos, queremos impor a nossa vontade. A gente não aceita a ideia, a opinião de outro. É aquilo que eu penso que está certo. Empatia, nós temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro. A gente até fala, não, eu imagino que ele deve estar sofrendo, eu imagino que ele deve estar... Mas a gente não se coloca no lugar do outro empaticamente como tentar, de alguma forma, sentir o que o outro está sentindo. Nós temos o mau hábito de julgar. Se não for do jeito que eu entendo que é correto, ele está fazendo errado. E muitas vezes nós associamos o perdão à fraqueza. Ou ainda tem também aquela questão de, não, perdão é Deus que dá, eu não estou aí para perdoar ninguém. Mas associar o perdão com a fraqueza, não, capaz, o cara me agrediu e eu vou perdoar ele. Não, isso é para os fracos, eu vou pagar com a mesma moeda. Isso demonstra orgulho ferido, vaidade, inferioridade. Então, qual é a melhor forma para pedir perdão? Santo Agostinho, na resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele traz ali, vamos dizer assim, uma receita que para ele deu certo. E pode dar para algum de nós, desde que a gente tenha vontade, tenha disciplina, tenha persistência. Ele diz que fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então não adianta a gente pedir desculpas, a gente mandar presentes, a gente mandar mensagens, a gente fazer promessas, se nós continuarmos todos os dias agindo da mesma forma, errando, praticando o mesmo erro diariamente. Não adianta. Quem se arrepende de verdade se transforma, modifica, porque ele assume o erro e assume a responsabilidade de não mais cometer aquele erro com ninguém. No Livro dos Espíritos, na questão 661, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se nós podemos
utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta dos Espíritos é: Deus sabe discernir o bem do mal. As preces não escondem as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, o que nós falávamos antes, não adianta pedir desculpas, fazer promessas, não. Se nós não mudarmos, nós vamos continuar no mesmo erro. Talvez seja esse o motivo porque o Milton ainda está neste plano, porque ainda não está agindo conforme tem que agir. E então, o que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem crê. Então não importa saber qual dos dois vale mais. O que importa é nós saber que saber pedir perdão é a forma mais sublime de se levantar. Saber perdoar é a forma mais sublime de se elevar. Tá, mas como assim? Quando a gente erra, a gente cai no erro, costuma-se dizer. Então, para me levantar daquele erro, eu tenho que reconhecer que não sou dono da verdade, tenho que ter humildade para isso, e aí pedir perdão. Eu estou me levantando, estou saindo daquele erro. E para se elevar é o perdoar, porque eu já tenho um pouco de amor, de conhecimento, e eu perdoo, eu me liberto, eu liberto o outro e eu me elevo cada vez mais. É atribuído a Tertuliano de Catargo, que viveu lá nos anos 160 até 220, esta frase que eu achei extremamente interessante, quando ele diz: quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Também nos dando a entender que o perdão é a melhor situação para nós nos livrarmos destes remorsos, destes sofrimentos. Eu vou colocar uma música aqui e eu gostaria que vocês e meus irmãos prestassem muita atenção na letra. Esta música não é espírita, é uma música gospel, mas o autor dela, Sérgio Lopes, estava muitíssimo intuído, iluminado, quando escreveu essa letra sobre o perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei.
falar de amor? Se eu não souber amar, eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como eu vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos vossos corações.